at every party. Can't keep my head above the ground. It seems like everybody tries to put me down. I'm gonna turn my ship around. I'm gonna turn my ship around. Gostaria de agradecer aqui o pessoal da Cinco Peças pela oportunidade de estar falando com vocês. É difícil fazer essa palestra depois de ter duas palestras brilhantes do Marcelo Scherto e do Danilo. Mas vamos lá, eu preparei alguns slides para mostrar um pouco de tendências do mercado e como isso pode trazer algumas oportunidades para vocês, principalmente em negócios de rede. Só um breve perfil: eu fui consultor de empresas pela Accenture, fundei a Cypress junto com mais outras 3 pessoas há 11 anos atrás e hoje nós somos uma das principais assessorias financeiras aqui no Brasil. A gente tem 3 escritórios, São Paulo, Rio e Curitiba, clientes, desde clientes grandes como clientes médios e pequenos, e temos ao longo desses 11 anos mais de 50 transações, onde aqui eu acho que é interessante falar um pouco da Fael, que a gente vendeu ano passado para a Apollo Global. A Fael era uma empresa de educação à distância que tinha mais de 100 polos autorizados pelo MEC. E a Apollo Global é um gigante americano, eles são donos da University of Phoenix. Quem assistiu aquele filme Os Estagiários, lembra que para eles entrarem no Google, eles precisavam estar cursando alguma universidade. E eles foram lá e se matricularam no ensino à distância da University of Phoenix. Essa empresa que virou dona da Fael. É um caso de um americano que veio para cá, 5 anos tentaram a São Judas, não conseguiram fazer, tentaram a FMU, não conseguiram, tentaram a Anhanguera, Estácio, finalmente eles conseguiram fazer a Fael. E nesse modo de associação que eles fizeram foi exatamente para trazer capital e dinheiro para fazer esse negócio expandir e chegar a competir contra esses principais players hoje do setor, como a Croton, a DeVry e outros players do setor. Isso aconteceu e acontece por quê? Porque você tem atratividade em algumas indústrias. E não é diferente na indústria de vocês. Eu vou mostrar o porquê. Falando um pouco de automóveis, e vocês aqui que atuam muito no setor de reposição de autopeças, enquanto a maior parte do mercado de OEM está caindo 40%, 35%, inclusive as empresas multinacionais competidoras estão observando queda nas suas receitas, a frota de automóveis vem crescendo 7% ao ano nos últimos 10 anos. Isso significa que o mercado de reposição continua a existir e vai continuar existindo, gerando crescimento. Se hoje alguém vai procurar trocar o automóvel por um novo, com a crise ele pensa mais um pouco e resolve arrumar o automóvel usado. Isso traz uma série de oportunidades para vocês que estão nesse setor. Por quê? Porque vocês conhecem e sabem das necessidades que esses clientes têm. E ali, aqui a gente trouxe um pouco, está pequeno, mas só para clarificar essa torta aqui de 83% de carros, a parte mais verde aqui são de comerciais leves e 5% de ônibus e caminhões. Em termos de qual que é um dos elementos alavancas de oportunidade e atratividade de um mercado para qualquer investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, é o potencial de crescimento. E o potencial de crescimento do Brasil, apesar do crescimento forte dos últimos anos, ele ainda é alto. Aqui, se a gente falar em penetração de veículos por habitantes, o Brasil tem 0,19, enquanto países mais desenvolvidos têm 0,56. Até o México aqui é quase que o dobro do que o Brasil. Isso significa que tem oportunidade para crescer e vai acontecer isso.
Um outro ponto é a frota de motocicletas, que é outro fenômeno no Brasil, principalmente aí por causa do trânsito, a necessidade por levar documentos, levar informações e pacotes e produtos, vem se tornando cada vez mais importantes. É um mercado que cresce a 13% ao ano, desde 2000, ou seja, nos últimos 14 anos. A frota praticamente cresceu por 4 vezes. E a idade da frota, vocês podem ver a barra maior aqui, que diz que 60% da frota está entre 4 e 15 anos. Isso significa que existe um mar de oportunidades para o segmento de reposição, e vai continuar havendo, porque a tendência é crescer isso daqui. Um outro ponto no segmento de reposição, mercado de autopeça, houve um ciclo no começo dos anos de 90, começo do real, predominantemente dominavam as empresas nacionais no setor. Veio as privatizações e um mercado mais estável, e aí aumentou o número de empresas estrangeiras que investiram no país, seja adquirindo, seja abrindo negócios. Isso foi para 87%. E agora, em 2014, nós tivemos um aumento da participação das empresas nacionais. E aqui eu acredito que se deve também muito ao mercado de reposição, que ainda é muito nacional, familiar, e com o crescimento da frota, cresceu. E apenas agora que o setor de OEM vem caindo drasticamente, apenas agora as grandes multinacionais estão olhando para esse setor e segmento. Isso aqui eu não estou falando por notícias públicas e nada. A gente vem sendo consultado por várias empresas globais no setor de autopeças e que tem atuação forte no segmento de montadoras, mas tem uma atuação menos significativa no mercado de reposição. E eles querem entrar nesse mercado. Por quê? Porque em fases cíclicas onde existe uma queda de venda de automóveis novos, eles sofrem muito. Se eles estiverem no aftermarket, no mercado de reposição, eles conseguem contrabalançar qualquer momento de crise. Em relação a investimentos, aqui eu falei de faturamento das empresas, tá? Em termos de investimento, olha só, o Brasil pré-plano real, onde a gente tinha uma inflação colossal, não atraía tanto os investidores estrangeiros. A partir da estabilização da moeda, a gente conseguiu trazer um avalanche de recursos e os investimentos estrangeiros representaram em 2004 76%. Agora, em 2014, continua alto investimento de capital estrangeiro no setor. Isso comprova que essas empresas multinacionais que começaram a dominar mais o mercado de montadoras, eles continuam apostando no Brasil e vão investir e vão. Se eles não chegaram ainda no segmento em que vocês estão, eles vão chegar. É questão de tempo. Como o Marcelo Scherto comentou, eles fazem muita besteira, mas eles têm capital para investir. Então, pode ser que eles errem 1, 2 ou 3 anos, no quarto eles acertam. Veja a história do Walmart. Lá de trás, quando eles entraram aqui, eles quiseram fazer tudo programado. Terça chega verdura, quarta chega chocolates e biscoitos, quinta chega perecíveis. O que aconteceu? Todo esse planejamento foi para o vinagre, porque o Brasil nunca foi de planejamento. Quebraram a cara, mas hoje eles são uma das principais potências do varejo no Brasil, junto com o Cassino e junto com o Carrefour. O mercado de reposição. Aqui a gente vê que o mercado de autopeças é um mercado extremamente relevante, com mais de 50%, e depois pneus, vindo fluidos e acessórios depois. Interessante, nas projeções de faturamento aqui,
a tendência é que haja um crescimento para o setor de reposição. E por quê? Porque esse crescimento ele é um reflexo do aumento da frota que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, onde o volume de carro, acho que todo mundo perguntava, até quando vão continuar vendendo tanto carro? Não tem mais. Se eu ficava meia hora para ir num trajeto de 5 km, hoje eu levo 1 hora, 1h30, porque aumentou. Você ouviu provavelmente empregados domésticos indo trabalhar de carro. Faziam a prestação, 50 prestações, 60 prestações de R$300, e tinha seu carro zero. Isso que vai refletir nos próximos anos, em termos de volume de vendas e faturamento para vocês. Mercado de pneus também é um mercado que vem crescendo, apesar de crescer um pouco menos, né, a taxa de 2,5% ao ano nos últimos 7 anos. Agora, uma coisa interessante se a gente olhar um pouco em termos de aquisições, nos últimos 2, 3 anos teve um player na área de pneus, que é Michelin, que veio e comprou uma empresa de software que fazia gestão de frotas, que era a Sascar. Por que eles estão entrando nesse mercado? Por que eles estão investindo e pagaram um valor, foi mais de 500 milhões de preço que foi pago? E por que eles investiram nisso? Será que eles saíram no mercado de pneus? A verdade é uma só. Eles já vêm acompanhando a influência da tecnologia, e com a influência da tecnologia eles estão se posicionando para esse crescimento todo que vai vir nos próximos anos, principalmente no mercado que diz de reposição e seja de motocicletas como automóveis. Aí, se a gente analisar um pouco, vamos falar um pouco de cadeia de valor. Cadeia de valor, se a gente falar de fornecedores, a gente tem 1.200 fornecedores aqui, para um mercado de 18 bilhões. Distribuidores, 300 distribuidores para um mercado de 16 bilhões. Varejistas, 35 mil. Reparadores, 100 mil. Será que essa equação aqui vai se manter para os próximos anos? Como o próprio Scherto falou, quando você está num mar sozinho, você não tem poder, você não tem escala, você está sozinho. Se você se unir e desses 35 mil cair 10 vezes, cair 100 vezes, você cria redes que podem competir de igual para igual para os estrangeiros internacionais que vão entrar ou que já estão entrando no mercado. Então, aqui dá para ver, olha o faturamento médio de cada um dos varejistas. Ele se dilui comparado com os distribuidores e comparado com os fornecedores. Aqui, na minha opinião, é onde o mercado está fragmentado e é onde vocês vão ter que se unir. Se vocês não unirem aqui, alguém vai consolidar esse mercado. E aí, acho que todo mundo aqui já jogou aquele jogo de baralho, mico, né? Ninguém quer ficar com o mico no final do jogo. O que é o mico no final do jogo? Se você for o último a se posicionar ou o último a aderir a uma rede de varejistas, muito provavelmente o seu valor vai estar muito menor e a sua lucratividade vai estar prejudicada nesse momento. Isso vale, por exemplo, foi o mesmo que aconteceu com as drogarias. Até 20 anos atrás você conhecia o farmacêutico da drogaria que você ia no bairro pelo nome e você conhecia muito provavelmente os filhos e as pessoas que trabalhavam na farmácia. Hoje você tem o que? Droga Raia, Drogazil, BR Pharma, Pague Menos. Fala daquelas drogarias de bairro. Eu morava no Brooklyn Novo, tinha a drogaria Morita, nem sinal dela. E todos aqueles farmacêuticos que continuaram com 1 ou 2 ou 3 unidades, alguma hora eles abriram o bico, porque como competir
com o poder de barganha que uma Droga Raia, uma Drogasil tem junto às indústrias farmacêuticas. Como competir com a escala e a tecnologia que você tem, podendo analisar qual é o seu cliente e qual é o produto que ele precisa. Muitas vezes até fazendo um CRM, uma mala direta, olha, teu remédio está acabando, está na hora de você comprar outro. Você quer que a gente envie para a tua casa? Então, hoje a tecnologia está ajudando grandes grupos a fazerem esse tipo de ação. Só que para isso você precisa ter investimento, para isso você precisa ter escala. Então, no setor aqui de autopeças de reposição, aftermarket, é um setor que ainda não passou por essa transformação. Como disse o Scherto, toda crise traz uma oportunidade. A oportunidade provavelmente está na frente de vocês. É só vocês decidirem qual é o modelo que vocês querem seguir. Se vocês preferem continuar com o seu negócio, sem olhar para as mudanças que estão acontecendo, sem olhar para o que outras ameaças estão acontecendo. Foi brilhante a comparação de um tênis com roupa e com celular. Porque imagina você pensar que a Vivo e a TIM vão concorrer com a Lelis Blanc, ou a VR, ou a Nike e a Reebok. São competições que ou muito provavelmente a gente não foi preparado para isso. Mas tem a questão de se adaptar. E nesse caso aqui, quais são as opções que você tem, ou que a empresa tem de crescer? Você pode crescer de duas maneiras. Uma é crescer em escala. Você se juntar numa rede de outras empresas que fazem exatamente o que você faz, só que tem uma dominância maior em certas regiões, em certos estados, ou você pode juntar em redes que sejam verticalizadas. Então, alguém que vende peças de motor, fluido, freio, se juntando com alguém que vende pneus. Então, essa é a diferença do crescimento entre escopo e crescimento em escala. Aqui tem um mapa de uma árvore de decisão de como adaptar o contexto da empresa familiar de vocês às oportunidades que o mercado traz. Você pode muito bem não ter um sucessor. Você pode estar cansado e não querer mais trabalhar no segmento em que você trabalhava, ou você quer se aposentar e fazer outra coisa da vida. Então, são aqueles sócios que a gente fala que querem realizar o investimento e sair do negócio. Nesse ponto, tem uma questão que é muito comum, que a gente já ouviu falar, eu pelo menos quando criança ouvia falar muito, aquela empresa está à venda e os empreendedores estão mal, a empresa está passando mal. Sabe o que eu percebi nesses 11 anos trabalhando nesse mercado de fusões e aquisições? Quem vende, e quem vende bem, é quem tem uma empresa saudável e lucrativa. Esses muitas vezes fazem negócios inacreditáveis, e não é porque a empresa estava ruim, porque eles tinham anseios diferentes, ou não queriam ser protagonistas, como o Scherto falou, de uma consolidação, ou de ter um sócio internacional que ia passar a cobrá-los, por resultados, por expansão e crescimento. Tem aqueles sócios e acionistas que querem continuar no negócio, seja como protagonista ou seja como membros participantes dessa rede ou dessa consolidação. E aí você tem duas alternativas a crescer. Uma é crescimento orgânico. Crescimento orgânico é quando você faz o crescimento investindo o seu capital próprio, ou alavancando em dívida em banco. Qual que é o problema hoje do crescimento orgânico? Se você tiver capital próprio, bacana, você tem muita oportunidade. Acho que agora é hora de você tomar algumas decisões de até adquirir concorrentes que não estejam tão bem ou que não sejam tão lucrativos e que você possa incorporar para dentro
e trazer eles para um patamar de lucratividade e resultado que vocês têm. Ah, não tenho dinheiro, eu vou captar dívida no banco. Hoje é a pior hora para você tomar dinheiro em banco. Por quê? Com a Selic a 14,25, a maior parte dos bancos aqui estão dando Selic mais 7, Selic mais 8 se você for uma boa empresa, Selic mais 10 ou 12 se você for uma empresa normal. Isso significa que eles estão cobrando de juros 25 a 30% ao ano. Sabe qual que é a taxa de retorno esperada por um fundo de investimento em private equity? É de 25%. Só que o fundo não vai ter uma dívida, uma faca no pescoço de vocês, caso a expansão não se materialize ou não se materialize da maneira como vocês planejaram. O banco vai te executar a qualquer momento. E pior, se a condição piorar, ele vai aumentar essa taxa de 25 para 30, 35. E vocês, como a gente que também é empreendedor, não tem o que fazer nessa hora. Tem capital do BNDES, tem capital do FINEP. Tem, mas está cada vez mais restrito. Principalmente porque estão começando a sair as denúncias de BNDES e outras coisas mais, e o governo tende a fechar a torneira quando isso acontece. O outro crescimento que você pode ter é um crescimento mais acelerado, aonde você pode buscar um sócio estratégico ou um sócio capitalista. Vamos falar primeiro de um sócio capitalista. Um fundo de private equity, ele pode entrar com participação minoritária ou majoritária, ou comprar 100%. Em geral, os fundos que gostam de construir as coisas com os empreendedores, eles fazem com uma participação minoritária, onde eles vêm, trazem conhecimento e expertise, seja no Brasil ou no mundo, para aportar e ajudar a empresa a crescer, mexendo em alavancas como governança, como gestão, como controle, como metas. Não é fácil, não tem só bônus, tem ônus também. Porém, muitas vezes eles conseguem entrar numa empresa, mudar ela de patamar, e daqui a 5 ou 10 anos você poder tomar rumos que você nunca esperou, como fazer uma abertura de capital, como se associar com o maior player mundial do setor e assim por diante. O que é importante aqui é o acordo de acionista que você faz. Por que essa alternativa hoje é uma alternativa boa? Os fundos no ano passado captaram 8,3 bilhões de dólares para investir aqui no Brasil. O modelo de negócio de um fundo de private equity funciona da seguinte maneira: se ele não investir esse montante em 3 anos, ele perde esse montante como capital de investimento. E a forma como o fundo se remunera, além da performance, de quanto o fundo rendeu, tem uma taxa de administração que é 2% do capital comprometido durante os 3 primeiros anos e investido depois desses 3 primeiros anos. Isso significa que os fundos estão com capital e dinheiro. Isso significa que eles estão buscando muitas empresas, provavelmente muitas empresas com um perfil semelhante ao que vocês têm, para fazer negócio, para investir e tentar criar novos vencedores aqui no segmento ali do varejo. Se você for falar com um estratégico, e hoje tem vários estratégicos olhando para vir a Brasil, um ponto importante é que o estratégico normalmente ele quer comprar o controle da empresa. E comprar o controle significa que você vendeu a empresa. Você não vendeu ela 100% no momento zero, mas você vendeu a gestão e o controle dela, e daqui 3, 4, 5 anos, muito provavelmente você vai vender o restante do seu capital dessa empresa. Até porque você não conseguiria vender essa empresa com o controle de um player estratégico estrangeiro para o concorrente dele.
pelo contrato e pelo acordo de acionista, eles não vão deixar isso acontecer. Isso é ruim? Não necessariamente. Às vezes, esse estratégico ele quer conhecer o Brasil, ele quer conhecer o mercado, e ele quer um sócio, como vocês, para encurtar o caminho, entender as peculiaridades do mercado, crescer. Muito provavelmente ele compra 60% da tua empresa. Vamos supor que tua empresa vale 100 milhões, pagou 60 milhões para você agora. Você cresceu, daqui 5 anos essa empresa vale 500. Você ainda tem 40% dela. Quando você vai sair, você vai receber 200 milhões. Ao invés, e mais aqueles 60 que você recebeu na primeira parte, por 60% da empresa. Significa que você ganhou dinheiro, porque esse seu sócio estratégico investiu, cresceu junto com você, fez a empresa chegar em patamares de 5 vezes o valor inicial, e o seu capital, em valores absolutos, multiplicou por, era 100, virou 260. Então você teve uma apreciação de 260% sobre o valor da sua empresa. Então, isso é importante e que você esteja aberto a isso, porque se ele vier e quiser entrar e não conseguir fazer uma associação com você, muito provavelmente ele vai fazer com o teu concorrente. E aí, cada vez mais que ele cresce e fica maior, a tua competição aumenta, o teu poder de barganha fica menor, e você, quando for fazer uma transação, você muito provavelmente vai fazer em condições muito piores do que se você tivesse feito naquele primeiro momento. Lógico, você tem que saber escolher. Ter um sócio na empresa é um casamento. É um casamento que tem as partes boas e tem as partes ruins, e precisa ser regido muito bem antes via contrato, o acordo de acionista. O pessoal também fala que vender uma empresa é só acertar o valor, né? Acertei o valor, estamos fechados. Errado. Você tem outras nuances como contingências que podem aparecer ao longo da sua vida em sociedade com ele. Pode ser que a tua empresa valha 100 e tenham contingências de 120. Você vai querer pagar 20 milhões se isso acontecer? Muito provavelmente não, e nem vai ter dinheiro para isso. Isso um contrato bem amarrado ajusta. Outra coisa, controle. Quem governa a empresa? Quem faz a gestão da operação? Quem define quem vai ser o CFO? Quem define quais investimentos vão ser feitos em que linha? Isso quem define é o acordo de acionista. Então, quando você tem um sócio, seja ele fundo ou estratégico, você, dentro do acordo de acionista, vão ter cláusulas onde você pode ter maior ou menor poder. Isso vale, na minha opinião, vale tanto ou mais do que o dinheiro por si só. Ainda mais que você vai ser sócio de uma empresa com um potencial de crescimento nos próximos anos. Então, aqui você tem, quando você faz uma venda de participação e não 100% na empresa, para um sócio estratégico, você continua sócio desse negócio. Só que aqui você tem musculatura. Se amanhã acontecer algum problema, se amanhã você precisar desenvolver um novo produto, se amanhã você precisar acessar inovações no mercado internacional, muito provavelmente esse teu parceiro vai conseguir te ajudar. Se você estiver sozinho, a chance que isso aconteça é baixa, ou o investimento seja proibitivo para você. No caso de você se juntar com um outro player concorrente, fazer uma rede tão grande como um estratégico, você tem, lógico, as diferenças, tem a questão do ego, tem a questão de quem manda, quem obedece, mas tem a questão de você ter mais gente com você compartilhando o risco e compartilhando as decisões. Se você criar um mecanismo de uma convivência boa e produtiva, você muito provavelmente consegue fazer com que os seus planos de negócios tenham muito mais chance de sucesso do que se você estivesse fazendo isso sozinho. Tem o caso em que você pode manter o controle da empresa.
seja um sócio estratégico, a probabilidade é pequena, mas existe, ou seja um fundo. E aí você vai protagonizar o crescimento dela, fazer esse negócio andar, multiplicar por 10, por 15, por 20, conforme a sua capacidade, conforme a associação com o seu sócio, e lá na frente, quem sabe vender. Veja o caso do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, quando trouxe o Cassino aportou muito dinheiro e ele vendeu só 30%. Agora, 2 anos atrás, é que tinha cláusula onde o grupo poderia comprar o controle. E tirou o Abílio. O Abílio preferiu sair e acabou vendendo todas as ações do Pão de Açúcar. Mas inegável, se você conversar com o Abílio, ele vai falar que o Cassino foi muito importante para o crescimento do Pão de Açúcar. Talvez não teve o desfecho que ele gostaria, mas foi importante para tornar o Pão de Açúcar hoje o principal varejista do mercado, concorrendo contra Carrefour e Walmart, que também são de capital estrangeiro. Aqui tem um pouco sobre as opções de financiamento, prós e cons. Depois a Carla, você pode compartilhar a apresentação, acho que tem um conteúdo denso e que vocês podem olhar, mas eu falei um pouco ali. E aqui acho que eu trouxe 2 exemplos de fundo de private equity investindo em empresas do setor de autopeças. Teve o CRP com a Liberelato. O CRP é um fundo de private equity do Rio Grande do Sul, tem capital da Gerdau, Randon e as principais empresas do Rio Grande do Sul. Eles investiram na Liberelato. Ao longo de 3 anos, eles fizeram um aporte de 100 milhões e conseguiram fazer com que a empresa crescesse, superando aí 600 milhões de reais de faturamento. A Lazar e Midas, isso aconteceu na Austrália, segmento de varejo de autopeças e serviços automotivos. Foi feito em 2008 e em 2014 a empresa foi vendida para a Metcash, que é um dos principais varejistas gerais da Austrália, a valores muito atrativos ao seu sócio. Aqui alguns exemplos de fundos presentes no Brasil, tá? Advent, 20 Partners, Gávea, Temasek, GP, que tem investido e tem buscado empresas também no setor automotivo, setor de autopeças. E aqui são fundos que têm um foco no segmento de autopeças e reposição. Então você tem a CG, a Affinity, a NT Capital, Etos e assim por diante. Um exemplo de uma empresa que foi comprada por um fundo de uma multinacional, spin-offada, e protagonizou um dos maiores sucessos de spin-off e crescimento dos últimos 3, 4 anos, foi a Axalta. A Axalta foi comprada pelo Carlyle junto à Dupont. E a empresa não crescia, estava estagnada e não conseguia gerar valor para os acionistas. O Carlyle comprou, modificou toda a estratégia, a empresa valorizou, abriram capital, acho que a 16 dólares, chegou a 35, hoje está a 26, 27 dólares a ação. É um caso de sucesso. Eles são exemplo de uma das empresas globais que está investindo no mundo todo em aquisições. Aqui um pouco exemplo de empresas abertas, né? A AutoZone aqui, vocês veem, a gente fala muito de múltiplo de mercado. O múltiplo é só uma referência, que mostra um pouco quantas vezes a receita, quantas vezes o Lagida ou o EBITDA vale a empresa. Nesse caso aqui da AutoZone, a gente está falando de uma empresa que na bolsa é tradada a 11,7 vezes o EBITDA, que é a geração de caixa. Você pega outras empresas, na média, elas estão sendo tradadas a 0,6 receita e 11, 12 vezes a geração de caixa. Transações recentes no setor de autopeças. Essas transações recentes foram realizadas a múltiplos perto de 0,7 e 14 vezes a geração de caixa. Por que isso aqui é importante?
Uma empresa aberta, capital aberto, seja aqui ou lá fora, dificilmente vai pagar mais do que ela é tradeada em bolsa. Porém, os múltiplos, eles são o melhor balizador para o valor da sua empresa? Definitivamente não. Principalmente se a sua empresa está crescendo e tem um potencial de crescimento muito grande para os próximos anos. Isso vai fazer com que a tua empresa, se a tua empresa crescendo 15, 20, 30% ao ano, muito provavelmente esse múltiplo vai ser muito pequeno perto do que a empresa pode valer em termos de potencial de geração de caixa. Acho que a referência, o ponto a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês como o Scherto falou, crise, na minha opinião, é oportunidade na crise você tem muita oportunidade, e para fazer dessas oportunidades, a melhor maneira é você se planejar e se preparar. Isso leva tempo, isso exige sacrifícios, mas no final compensa. Alguns pontos que fazem com que a sua empresa valorize cada vez mais, além de ganhar escala, além de ter poder de barganha, é você ter uma gestão com controle, com metas, se possível for auditada. A empresa auditada, ela gera muito mais valor numa associação, seja com seu competidor ou seja com seu parceiro, e muitas vezes agiliza uma transação. E na hora que você está fazendo uma transação, velocidade é importante, porque pode acontecer do mercado mudar de uma hora para outra e a transação morrer. Em 2008 a gente tinha 2 transações, uma na área de distribuição de tecnologia e outra na área de mídia, que já tinham sido feitas diligências, estavam para ser discutidos os contratos de compra e venda, e aí quebrou a Lehman Brothers, quebrou a Bear Stearns, veio toda a crise de mortgage lá dos Estados Unidos. O que aconteceu? Todas essas empresas, quem estava comprando eram empresas tradeadas em bolsa. As ações delas caíram e elas congelaram as aquisições. Essas transações morreram. Então, é muito importante também, muitas vezes, agilizar e não enrolar no processo, porque a transação só está concluída quando você recebe o dinheiro pela venda das suas ações. E para isso, independente de quem você vá, tenha um consultor ou um assessor, porque é importante você focar no seu negócio. Uma transação dessas demora, as mais rápidas, 4 meses, em média de 10 a 12 meses. Se você não focar na receita, na lucratividade da tua empresa, daqui 8 meses, daqui 9 meses, quando a transação for fechar, teus resultados podem ter caídos, tuas receitas podem ter caído, e aí a chance dessa transação dar para trás é muito grande. Se preparem, conversem, estudem por esse tipo de modelo de crescimento, porque essa questão da consolidação no setor de vocês vai acontecer. Pode não acontecer amanhã, daqui 1 mês, daqui 1 ano, mas vai acontecer. E quem tiver mais bem preparado vai poder surfar da melhor maneira nesses mercados. E até aproveitar essa questão dos governos estarem aumentando impostos, estarem tirando leis de benefícios para a produção, que é o que gera emprego nesse país. Quanto mais enxuto e eficiente for a sua empresa e mais gerar caixa, muito provavelmente você vai conseguir comer o grande, como aquele desenho do peixe lá, do tubarão. Quanto melhor você tiver, a chance de você expulsar ele daqui vai ser muito maior. Acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado.